Beleza? Prosseguindo, vamos que vamos? Isso aí, então vamos para aquisição de habilidades motoras abertas e fechadas. Quando entendidas como atos ou tarefas motoras, habilidades motoras são passíveis de classificação. Com base no critério ambiente, as habilidades motoras podem ser abertas ou fechadas. Essa classificação unidimensional ganhou alta popularidade pela facilidade e simplicidade de aplicação às situações práticas. O termo ambiente refere-se especificamente ao objeto que o executante está manipulando e às características do contexto no qual a pessoa pratica a habilidade. Por exemplo, se uma pessoa rebate uma bola, o ponto crítico do ambiente é a bola. Para a habilidade correr, entretanto, as características críticas do ambiente são as condições da superfície, a existência de obstáculos, as inclinações do piso e a quantidade de luz disponível. De acordo com essa definição, se o ambiente é estável, isto é, se as alterações não influenciam de forma significativa o alcance da meta ou a execução do padrão de movimento específico, a habilidade motora é classificada como fechada. Assim, o objeto a ser manipulado não sofre modificações durante a execução da habilidade. Com efeito, o objeto apresenta-se passivo e somente é colocado em movimento com a ação do executante, como, por exemplo, a cobrança de um pênalti no futebol. Da mesma forma, caminhar sobre uma superfície plana é uma habilidade motora fechada, uma vez que as características da superfície do solo não se alteram ao longo da caminhada. Outros exemplos de habilidades motoras fechadas são o arremesso a qualquer alvo estacionário, a tacada do golfe e a subida nos degraus de uma arquibancada. Ao contrário, uma habilidade motora é considerada aberta quando o ambiente é instável, ou seja, o objeto manipulado ou o contexto se modificam durante a execução da tarefa, de modo a provocar diminuição na probabilidade de alcançar a meta ou de executar um padrão de movimento adequado. Deste modo, para realizar tal habilidade com sucesso, é preciso agir conforme a ação do objeto ou de acordo com as mudanças do ambiente. Exemplos de habilidades abertas são bloqueio no vôlei, cabeceio do futebol, rebatida no tênis, rebote do basquete e dirigir um carro. Em geral, as pessoas desempenham essas habilidades com modificações temporais e ou espaciais no ambiente. Por exemplo, durante uma jogada de vôlei, o jogador de defesa não pode decidir por uma posição antes que o levantador adversário prepare a bola para o atacante. É necessário que a bola seja definida no que se refere à direção e velocidade para que, então, uma posição conveniente venha a ser estabelecida dentro da quadra com o objetivo de aumentar as probabilidades de defesa para aquele ataque. É importante notar o fato de que várias habilidades podem ser classificadas tanto como fechadas quanto como abertas, dependendo das condições do ambiente. Assim, rebater uma bola suspensa por um suporte e andar numa superfície plana são habilidades fechadas, mas rebater um arremesso de beisebol e caminhar numa rua movimentada são habilidades abertas. Com o intuito de superar a limitação de não considerar a complexidade de várias habilidades motoras, Gentili propôs um sistema bidimensional baseado em duas características das tarefas: o contexto do ambiente em que o executante pratica e a função da ação que caracteriza a habilidade. Essas duas características foram subdivididas para criar uma taxonomia de 16 categorias. Cada categoria requer diferentes demandas do executante e das condições de prática. As implicações práticas da taxonomia são um amplo e sistemático guia de avaliação e uma base para que as atividades sejam conduzidas apropriadamente. Esse sistema constitui um excelente instrumento para o melhor entendimento das demandas do executante para uma grande variedade de habilidades motoras, além de ser um meio de considerar habilidades no que elas diferem e no que elas têm em comum. A primeira dimensão do sistema de Gentili é o contexto do ambiente. A primeira característica dessa dimensão diz respeito às condições regulatórias, que são os aspectos do contexto ambiental que controlam a ação. Em outras palavras, isso significa que o movimento executado por uma pessoa deve estar ajustado a essas características específicas do ambiente para que seja realizado com sucesso. Por exemplo, a superfície sobre a qual uma pessoa anda influencia o movimento. Da mesma forma, na ação de rebater uma bola, o tamanho, a forma e o peso da bola, assim como a velocidade e a posição ocupada no espaço durante o voo, afetam a posição inicial do movimento e a escolha de qual tipo de rebatida deve ser utilizado. As condições regulatórias podem ser estacionárias, rebater uma bola de golfe, arremessar um dardo ou pegar uma xícara, ou em movimento, rebater uma bola arremessada, subir uma escada rolante ou permanecer em pé em um ônibus em movimento. Num contexto ambiental estacionário, o executante decide quando a ação será iniciada. Essa parte do sistema pode ser relacionada com as habilidades abertas e fechadas do modelo unidimensional de McGill.
No entanto, a distinção de habilidade aberta ou fechada é um tanto quanto limitada para abarcar a ampla gama de habilidades motoras existentes no dia a dia. Em virtude dessa limitação, Gentili acrescentou outra característica do ambiente ao modelo: a variabilidade entre tentativas. A variabilidade entre tentativas refere-se à existência ou não de modificações das condições regulatórias de uma tentativa para a outra. Se uma pessoa caminha em uma superfície plana, a variabilidade entre tentativas é ausente porque as condições regulatórias não se modificam de um passo para outro. Em contrapartida, há variabilidade entre tentativas quando uma pessoa anda em uma calçada cheia de pessoas em virtude da necessidade de controle das passadas para evitar colisões. Para Boyce e Del Rey, a aprendizagem de variações de uma habilidade, assim como a mudança de posição dos adversários, caracterizam a variabilidade entre tentativas. A segunda dimensão do modelo de Gentili é a função da ação que caracteriza a habilidade. Essa dimensão é determinada pela ausência ou presença de movimentação do corpo como um todo e pela manipulação de objeto. A orientação do corpo é referente à mudança ou manutenção da posição do corpo como um todo no espaço. Habilidades motoras como o lance livre, o lançamento de uma flecha e o tiro ao alvo requerem habilidades do corpo como um todo, ao passo que habilidades como correr, nadar, lançar o martelo e cobrar um escanteio exigem a movimentação ou transporte do corpo. A manipulação de objetos também compõe a dimensão função da ação. Habilidades como o saque, o arremesso de dardo e o salto com vara nos obrigam a manter ou modificar a posição de um implemento, bola, dardo ou vara, respectivamente. Já em outras habilidades como o salto em altura e o salto ornamental, não é necessário manuseio de objetos. Vale lembrar que, quando há manipulação de implementos, aumenta a complexidade do movimento em virtude da necessidade de manipulação correta do objeto e do ajuste postural para acomodar a carga excedente criada. A interação das 4 categorias referentes ao contexto do ambiente com as 4 categorias da função da ação criam 16 classes de habilidades. Cada classe proporciona diferentes demandas ao executante, com a complexidade aumentando da classe 1 até a classe 16, levando em consideração a ideia de contínuo. A classe que contém as habilidades mais simples ou extremamente fechadas, que é a classe 1, inclui tarefas com condições ambientais estacionárias, sem variabilidade entre tentativas e sem transporte do corpo e manipulação de objeto, como, por exemplo, as habilidades de sentar e permanecer em posição ereta. Por outro lado, a classe mais complexa e extremamente aberta, classe 16, contempla habilidades que requerem manipulação de objeto com transporte do corpo, com condições regulatórias em movimento e com a presença de variabilidade entre tentativas, como por exemplo, correr para segurar uma bola rebatida no beisebol. Em suma, se uma das características mais marcantes de habilidades motoras é que elas demonstram ao mesmo tempo consistência e variabilidade e que o peso de cada uma dessas características é diferente dependendo do tipo de habilidade, consistência para habilidades mais fechadas e variabilidades para habilidades mais abertas, a contribuição da técnica na aquisição dessas habilidades necessita ser vista de forma relativa, mais forte em habilidades fechadas e menos em habilidades abertas. Além disso, como a faixa de variabilidade se modifica com o avanço da aprendizagem, é importante considerar que o papel da técnica se altera no decorrer do processo, especialmente em relação às habilidades mais fechadas. Por exemplo, se na fase inicial da aprendizagem dessas habilidades a técnica orienta a macroestrutura do movimento, atuando como uma referência reguladora, na fase final de aprendizagem, quando o objetivo principal é buscar o refinamento nos detalhes do movimento, as especificações da técnica tornam-se muito valiosas. Beleza? Então vamos para outro tópico, que é a transformação da habilidade em técnica no ensino do desporto. Como foi mencionado, a habilidade é uma capacidade individual adquirida, sendo, portanto, pessoal. Por esse motivo, ela é difícil de ser transmitida a outras pessoas, pois carece de objetividade. Para que as habilidades pessoais possam ser transmitidas a outras pessoas, é preciso transformá-las em algo objetivo, palavras. E isso não é uma tarefa trivial. Esse é um dos principais motivos pelos quais ex-atletas são, muitas vezes, péssimos técnicos esportivos. Evidentemente, é indiscutível a competência desses técnicos no que se refere à habilidade. Todavia, nesse nível, embora a intenção ou propósito esteja claro, visto que a habilidade é orientada à meta, a consciência sobre o meio para alcançar essa meta ainda é deficiente em objetividade. A dificuldade está em como expressar de forma objetiva essa relação meio-fim, transformando a habilidade em informações verbalizadas.
Dois tipos de conhecimento estão envolvidos na aquisição e execução de habilidades motoras: declarativo e procedimental. O conhecimento declarativo refere-se ao que fazer e, portanto, é de fácil verbalização. O procedimental, por sua vez, consiste num sistema de produção, ou seja, instruções para a realização de uma série de operações, as quais não estão disponíveis para introspecção consciente. Ele relaciona-se com o como fazer e é de difícil verbalização. Então, primeiro, declarativo é sobre o que fazer e o procedimental é sobre como fazer. De uma certa forma, os atletas são indivíduos que transformaram conhecimento declarativo em procedimental durante sua vida atlética, o que resultou em habilidade. Em outras palavras, interiorizaram a técnica, transformando-a em habilidade. Quando esses atletas assumem o papel de técnico e querem transmitir suas experiências a outros indivíduos, precisam percorrer o caminho inverso, ou seja, transformar o conhecimento procedimental novamente em declarativo, ou a habilidade em técnica. Obviamente, essa tarefa não é fácil, mas os conhecimentos acerca dos mecanismos e processos envolvidos na execução e aquisição de habilidades motoras podem intermediar e facilitar essa transformação. Então estamos chegando ao momento final e o próximo item é considerações finais. Conforme foi explicitado na introdução, o objetivo desse capítulo foi discutir a relação entre habilidade e técnica, numa tentativa de contribuir para um dos grandes desafios da pedagogia do desporto, que é o método de ensino das habilidades desportivas. Para tanto, foi necessário, no primeiro momento, resgatar esses conceitos de críticas tendenciosas feitas no interior da educação física nessas últimas décadas. Essas críticas emanam, basicamente, da combinação de três fatores: A. Postura ideológicas de natureza dogmática na teorização da educação física, especialmente a escolar. B. Leitura incompleta ou ignorância dos conhecimentos atualizados produzidos na aprendizagem motora. E C. Leitura carregada de preconceitos dos conhecimentos de aprendizagem motora, muitas vezes resultando na sua negação pura e simples, por entender que essa área de investigação está vinculada a uma corrente positivista de ciência. A pedagogia do desporto muito pouco evoluiu no Brasil nas últimas décadas. Aliás, a educação física brasileira deu pouca atenção à investigação de assuntos e temas profissionalizantes que surgem na prática concreta da intervenção profissional, e a pedagogia do desporto não foi exceção. Uma das razões dessa negligência pode estar no fato de a educação física ter se empenhado muito mais no seu fortalecimento e consolidação como uma área de conhecimento, assumindo que ela é de natureza acadêmica. A pedagogia do desporto é reconhecidamente um campo de investigação que busca produzir conhecimentos de cunho aplicado que sirvam de suporte para os procedimentos de intervenção profissional. No entanto, como essa discussão epistemológica para uma melhor definição da identidade da área ainda é incipiente no nosso meio, um maior reconhecimento da necessidade e valorização das pesquisas aplicadas parece ainda estar distante. Um outro fator que inibiu a evolução da pedagogia do esporte pode ter sido o processo de demonização sofrida pelo esporte no interior da educação física, como consequência, uma apreciação parcial ou enviesada da teoria crítica desenvolvida no âmbito da sociologia do esporte. Convém ressaltar que existem pesquisadores que fazem leitura aprofundada dessa teoria. Isso resultou numa confusão entre uma apreciação crítica do fenômeno esporte, que é necessária para o seu avanço, e a sua negação como um patrimônio cultural a ser disseminado pela educação física. A aprendizagem motora e a pedagogia do esporte têm um enorme espaço de interação a explorar. Certamente, quando isso ocorrer, sem a interferência dos fatores inibitórios acima relacionados, os conhecimentos que os profissionais realmente necessitam na sua intervenção profissional terão um avanço significativo. Enquanto isso não ocorre, tentativas como essa do presente texto têm a expectativa de apresentar conteúdos que possam constituir-se num embrião para futuros desdobramentos de pesquisa e também em hipóteses operacionais de intervenção para os profissionais que estão efetivamente envolvidos com o ensino de habilidades motoras desportivas, seja na escola, no clube ou em outras instituições sociais congêneres. Então esse foi o nosso resumo do texto O Ensino da Técnica e a Aquisição de Habilidades Motoras no Desporto, escritos por Tani Sueli dos Santos e Cássio de Miranda Meira Júnior, que está no livro Pedagogia do Desporto, também escrito por Gotani, Jorge Olímpio Bento e Ricardo Demetrio de Souza Petersen, ok? Então, leia o livro todo, é muito bom, muito importante para quem está estudando pedagogia do esporte de uma maneira geral, beleza? Valeu e até o próximo estudo!